Bom, senhoras e senhores, boa tarde. Eu sou o comandante Calvano, diretor do Instituto de Pesquisas da Marinha. Eu agradeço o convite para fazer uma apresentação, uma palestra nesse painel. Mais do que uma satisfação, é uma honra, uma deferência que nós recebemos. Tá? Bom, como o título do painel é Empreendedorismo de Base Tecnológica, Startups e Incubadoras, eu propus a abordagem de licenciamento tecnológico, um mecanismo para operacionalizar o uso dos resultados de pesquisa e desenvolvimento de uma ICT pública por startups e incubadoras. O sumário da apresentação é simples. A introdução, onde eu vou procurar falar do Instituto de Pesquisas da Marinha, cuja criação por si só revela empreendedorismo e revela a inovação, né, que a Marinha se propôs naquela ocasião. Ciência, Tecnologia e Informação, a ICT e seus resultados de pesquisa e desenvolvimento. Os instrumentos legais, como uma organização militar, uma instituição pública, nós não podemos, de forma alguma, ter qualquer tipo de acerto, ajuste, acordo, contrato, sem que os devidos dispositivos legais sejam observados. O mecanismo de licenciamento tecnológico que nós propomos, que nós temos funcionando, comentários adicionais e conclusão. Esse slide, para mim, ele é sempre muito significativo, porque o Instituto de Pesquisas da Marinha nasceu por conta de duas grandes guerras. Hoje se diz uma guerra só, com um pequeno intervalo de trégua. Nessa guerra apareceram blindados, muito mais capazes do que aqueles da Primeira Guerra, navios com computadores, entre aspas, ainda que mecânicos ou eletromecânicos, para o cálculo de soluções, um computador usado em Bletchley Park, a máquina que copiava, do Alan Turing, que foi usado para decifrar códigos. Sempre é importante lembrar que uma das questões da guerra foi o bloqueio marítimo à Grã-Bretanha, coisa que foi conseguida pelos alemães, pelos nazistas, durante um bom tempo, por conta dos seus submarinos, o Wolfpack, que iam para o mar, recebiam suas instruções por baixa frequência, LF ou até VLF, criptografadas por uma máquina Enigma. Em determinada altura, os ingleses foram capazes de decifrar esse código por essa máquina. O próprio submarino, navio submersível naquela ocasião, capaz de operar submerso por carga de baterias que o propeliam, lançava torpedos que afundavam navios. No início da Segunda Guerra, estupidamente eficazes, né? Conseguiram simplesmente afundar tudo que aparecia. E a guerra termina com o uso de um bombardeio estratégico, Enola Gay, lançando 2 bombas atômicas, né, no Império Japonês, que se negava a assinar o armistício. Por conta disso tudo, o que aconteceu? Né? Essa guerra provoca um vertiginoso avanço tecnológico e motiva a Marinha do Brasil a se dotar de equipamentos mais modernos e a perseguir, isso é importante, de forma autóctone, o desenvolvimento tecnológico. Em 1953 existe a criação de um laboratório de pesquisas. Não seria um instituto, seria um laboratório. Porque na ocasião os americanos tinham o Naval Research Lab, homólogo do Instituto, que, na ocasião ainda não criado, recebeu a visita de pesquisadores americanos como consultores para que se fizesse o Instituto de Pesquisas da Marinha. Na verdade, o prédio principal do Instituto de Pesquisas da Marinha nasceu de um croquis que até hoje existe desses pesquisadores. Em 1955, após vários estudos, lançou-se a pedra fundamental desse futuro laboratório, essa foto histórica. Em 1959, o Instituto é criado por um decreto presidencial, Poder Executivo, com pesquisas centradas na área de armamento, biologia marítima, bioquímica, oceanografia, física, eletrônica, química e acústica submarina. Bastante pretensioso, bastante audaz, uma inovação. Em 1984, é criado um Instituto de Estudos do Mar, Almirante Paulo Moreira, que assume a responsabilidade de conduzir as pesquisas em biologia marinha, oceanografia, até então desenvolvidos no IPQM. Esse é um relato muito curto de uma história já razoavelmente longa. A nossa missão qual é?
ela é canônica, tarefa mais propósito, realizar atividade de pesquisa científica, pesquisa, desenvolvimento tecnológico e prestação de serviços tecnológicos, associados a sistemas, equipamentos, componentes, materiais e técnicas. Isso é o texto original do decreto-lei de criação do Instituto. De sistemas de armas e sensores, guerra eletrônica, guerra acústica, sistemas digitais e tecnologia de materiais. Falta aqui a parte de biologia marinha e oceanografia que passa para o IAPM. Propósito: a fim de contribuir para a independência tecnológica do Brasil, o desenvolvimento da base industrial de defesa e o fortalecimento do poder naval. Essa é a nossa missão. Como é que nós estamos encaixados na estrutura de ciência e tecnologia da Marinha? Diretamente subordinado ao comandante da Marinha, o almirante de esquadra, o senhor almirante Olsen, diretor da Diretoria-Geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha, órgão executivo central do Sistema de Ciência e Tecnologia da Marinha, a quem compete a coordenação superior das atividades de gestão de pesquisa e desenvolvimento, ciência, tecnologia e inovação. Subordinados à DG da NTM, temos os dois grandes centros tecnológicos, um em São Paulo, outro no Rio de Janeiro. O de São Paulo visa principalmente a obtenção de um submarino com propulsão nuclear. O do Rio de Janeiro, todas as outras atividades de CIT, exceto aquelas nucleares. Subordinados a esses dois centros, as ICTs, Instituições de Ciência e Tecnologia, no Rio de Janeiro, o Centro de Análise de Sistemas Navais, que hoje tem em execução o SPOLM, o Simpósio de Pesquisa Operacional, o Instituto de Pesquisas da Marinha, do qual eu sou o diretor, e o IAPM, que levou toda essa parte ecológica, benigna, bonita que o mar nos traz. A base legal disso tudo, é claro, sempre na Constituição, da qual derivam leis, etc., a nossa política, defesa nacional, estratégia nacional de defesa. A Marinha tem uma publicação de alto nível, o EMA 415, que trata da estratégia de ciência, tecnologia e inovação na Marinha do Brasil. É pública, é uma publicação, ela tem versões em português, inglês e espanhol, e ela é bastante importante no nosso relacionamento com instituições nacionais, empresas, inclusive as estrangeiras e outros governos. É uma espécie de livro branco da ciência e tecnologia da Marinha. Muito bem, esse livro, ele tem uma classificação daquilo que seria ciência, tecnologia, pesquisa e desenvolvimento. Mais abaixo na pirâmide, nós temos princípios básicos observados ou descritos. A pesquisa básica, a pesquisa pura. Vamos subindo com conceitos tecnológicos e aplicações formuladas, características ou função crítica do conceito comprovada, modelo comprovado de bancada, modelo de bancada validado em ambiente representativo, até chegar a um sistema real, empregado e bem-sucedido em missões operacionais. Cabe à DG até o nível 7, ou seja, caberia uma ICT da DG chegar ao nível do protótipo, do sistema demonstrado em ambiente operacional. É aqui que o Instituto deveria terminar suas atividades. Nós começamos desde o nível 1 e chegamos até o nível 7. Só que, frequentemente, nós somos demandados e nós entregamos produtos. Estão prontos, são instalados na esquadra. Quais são os nossos resultados típicos? O primeiro, mais emblemático, eu sempre gosto de citar, é o SICONTA, o Sistema de Controle Tático. Nos idos de 70, existem almirantes engenheiros navais aqui, colegas engenheiros, sabem, a Marinha comprou navios extraordinários, uma grande revolução, computadores digitais embarcados. Ocorre que a Marinha teve um grande sucesso na construção desses navios no Brasil, na operação desses navios. Hoje eles ultrapassam os 40 anos de idade, 50. Esses computadores que eles vieram, os Ferrante, ou FMB, eles produziram uma série de efeitos. Um dos nossos antigos colegas, lembrado até recentemente, o comandante Guaranes, ele fundou a Cobra, Computadores do Brasil, e a Cobra nada mais foi do que, entre aspas, a cópia nacional desses computadores para que se fizesse o Cobra 210, Cobra 500,
Esses computadores chegaram a adotar as caixas registradoras do macro, chegaram a substituir os IBMs em nossos bancos. Então, esse produto foi um sucesso, né? Digo isso ferrante. Algum tempo depois, é claro, qualquer equipamento eletrônico tem um fim certo. Ele pifa, ele queima e a gente precisa de sobressalentes. Nós precisamos dos cartões eletrônicos. Nós vamos aos fabricantes, os fabricantes não têm para vender. Olha, eu fabriquei um lote, terminei, os meus funcionários engenheiros já se aposentaram, eu não tenho mais para te vender, ou por outro eu tenho para te vender, mas é um lote aqui, ele vai custar caro e eu tenho pouco, mas eu tenho uma outra alternativa, eu lhe ofereço a modernização dele. Claro que ele é mais caro, é mais moderno e vai demorar um tempo. Então, dentro dessa problemática, na ocasião, um grupo no Instituto propôs o SICONTA, o Sistema de Controle Tático, que obteve sucesso, gerou spin-offs, foi produzido por empresas nacionais, doutou a modernização das nossas fragatas. Hoje ele encontra-se numa outra versão, uma mais nova versão, o Fênix, para novas instalações. Um produto de sucesso também do Instituto foi o foguete de Chaff, para fazer a defesa contra mísseis antinavio guiados a radar. Medidas de apoio à guerra eletrônica e contramedidas eletrônicas. Esses equipamentos, eles são fundamentais para a guerra de superfície, uma vez que eles são os que detectam as emissões de radar, seja de outros navios, em especial dos radares de direção de tiro, e até mísseis antinavios guiados por radar. Então, uma forma de se defender é justamente ter um equipamento de apoio à guerra eletrônica, como o MAGE. É um equipamento extremamente sensível, tecnologia sujeita a embargo, custoso de aquisição, eventualmente sujeito a restrições de performance para que ele seja vendido para outros governos. E o Instituto logrou êxito em projetar esses equipamentos. Hoje nós temos uma família desses equipamentos. Eu tive a oportunidade, numa determinada apresentação, está mostrando isso para o Almirante Rodrigo, que me perguntou: você sabe por que ele é defensor? Eu até sabia, porque ele primeiramente foi instalado na fragata Defensora, e ele contou o restante da história. Durante uma UNITAS, o americano quis vir a bordo para querer saber qual foi o equipamento de guerra eletrônica que foi capaz de detectar aquelas emissões. Esse equipamento MAGE, hoje, ele comporá a suíte de sensores dos nossos navios da classe Tamandaré, os corvetas classe Tamandaré, e ele é já uma enésima versão do nosso MAGE Defensor, com muito mais potencialidade. Fizemos Minas, o armamento naval mais eficiente, o armamento naval eficaz, é aquilo que mais afunda navio na história das guerras. Mina de casco, o sistema de lançamento desses despistadores de mísseis, sistema de controle de avarias, não só na área bélica nós atuamos, mas também no controle da propulsão e controle de avarias dos navios. Esse sistema, ele é composto por sensores de fumaça, de temperatura, de alagamento e aquilo que mais for necessário. Ele tem uma unidade, uma central, em que se consegue programar, vamos dizer assim, a topologia do navio, a compartimentação do navio. Ele, além de indicar qual é o ponto do navio que está sujeito a um sinistro, ele é capaz de propor rotas de ataque ao incêndio, se for o caso, e rotas de evasão do sinistro, se for necessário. Por exemplo, se o nosso Museu Nacional tivesse um sistema desse, talvez o incêndio não tivesse sido algo tão catastrófico. É algo que o IPQM produz. O que eu estou mostrando são alguns exemplos. Essa palestra, a apresentação é pública, então, além de eu não ser conveniente eu mostrar aquilo que nós teríamos de mais sensível, eu não poderia mostrar determinados detalhes, tá? Então, fiz uma parte razoavelmente histórica daquilo que o Instituto já fez. Esse tema que aqui aparece, ele se deve ao seguinte: o IBAMA, ele foi à Petrobras querendo saber qual era o nível de ruído inserido pela perfuração, extração e transporte de petróleo na Bacia de Santos. A Petrobras foi procurar competência na Marinha, mais especificamente no Instituto de Pesquisas da Marinha,
que bolou um grande sistema para gravação de dados acústicos. Então, hoje, nós temos uma parte desse sistema integralmente nacional, que substitui um equipamento alemão, muito mais caro e de performance inferior ao nosso. Isso foi totalmente projetado no IPQN. Tá? Esse projeto, ele nos rendeu 2 ou 3 anos de trabalho, recebemos um orçamento da ordem de 11 milhões de reais para projetar o sistema, operar o sistema, manter o sistema, apesar de sermos uma ICT. E por conta do sucesso que nós obtivemos, nós tivemos mais 24 meses de contratação e mais 8 milhões de reais de contratação. Isso é importante para nós porque, além de contar com os recursos que a Marinha nos dá, sob a forma de contratação, nós recebemos recursos externos também. Por exemplo, o PM Paz destinou quase 1 milhão de reais para o nosso navio de socorro de submarinos, o Felinto Perry, e foi bastante útil para aquela embarcação. Esse é um exemplo. O CISNE, Centro de Integração de Sensores de Navegação, é um equipamento que tem feito um grande sucesso. Ele concentra sensores de navegação, como, por exemplo, o AIS, o Automated Information System. Todo navio, a partir de determinado deslocamento, tonelagem, ele tem que informar a posição dele através do AIS. As lanchas de Rio-Niterói têm AIS porque elas têm passageiros. Os tankers, os petroleiros, eles têm que ter um AIS, ele tem que transmitir, tem que receber AIS, é uma questão de segurança. Hoje temos esse evento aí acontecendo, que provavelmente envolveu um tanker, graneleiros, etc. Dados de GPS, dados de radar, de navegação. Enfim, o CISNE é um equipamento de navegação eletrônica que tem feito bastante sucesso. Esse equipamento a preço de custo, para a Marinha, custo só de material, em torno aí de uns 60 mil reais. Esse equipamento, se adquirido do exterior, ele custaria em torno de 70, 80, depende, O equipamento eletrônico, dependendo do que se quer, o preço é muito baixo, muito caro, e muito barato ou muito caro, depende de quanto ele é confiável, quais são as funcionalidades que ele tem. Rodaria em torno de 60 mil dólares, até quase 200 mil dólares. O equipamento, fora o custo de importação, fora o custo para instalação e manutenção. Então, a gente obteve um equipamento que, apesar de ser um equipamento comercial, ele representa economia de recursos para a Marinha. Esse equipamento ele vem sendo utilizado extensamente pela Marinha, tanto para navegação oceânica quanto lacustre e fluvial. E mais do que isso, ele pode representar um sensor, um link de comunicação, um nó, com um projeto piloto do Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul, que eu vou falar em seguida. O Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul, ele nasceu como o SCUA, que é um sistema de consciência situacional unificada por aquisição de informações marítimas. O SCUA, na verdade, é um conceito. Hoje em dia, nós temos muitos empreendimentos extremamente bem-sucedidos que são um conceito. Uber não tem carro nenhum e é a maior empresa de transporte. Booking.com não tem hotel nenhum e é a empresa de hospedagem e por aí vai. O Google talvez não tenha hardware nenhum instalado, ele é apenas um software. Ele é um conceito implementado em software que, na verdade, apresenta dados. Esses dados são coletados por interface, tem diversas interfaces, com tudo aquilo que se pode imaginar para um meio naval, fuzileiro naval, eventualmente aeronaval. Então, todos os navios da esquadra que tiverem um equipamento CISNE instalado, ele se transforma num sensor, num nó do nosso projeto piloto do CISGAS, que é capaz de coletar dados de radar de navegação, dados de sonares, dados de equipamento ADS-B, dados de equipamento AIS. Então, cada navio da esquadra que tem um equipamento CISNE é capaz de enviar, de reportar dados para o nosso projeto piloto do CISGAS. Tantos navios quantos nós tivermos instalados, tantos vão funcionar. Por uma iniciativa do capitão dos portos na ocasião, o comandante Salgueirinho, hoje almirante Salgueirinho, nós fizemos uma versão para tablet.
Pegamos o software que roda no Cisne, fizemos um downsizing nele e agora nós temos ele rodando num tablet. E com uma pequena startup, empresa chamada Phygital, né, nós implementamos uma comunicação de RF na banda de VHF, que faz com que as lanchas das capitanias dos portos, a exemplo do console Cisne instalado em meios maiores da esquadra, possam ser partes integrantes do projeto piloto Cisgás. Ele também pega dados legados, herdados de outros sistemas que a Marinha tem, como por exemplo o Sistram, o AIS Nacional, o PREPS, que é um sistema de embarcações de pesca. Ele tem instalações em OMs de terra, por exemplo, o Instituto de Pesquisas, ele tem no teto dele, que fica no topo de um morro da Ilha do Governador, radares e câmeras. O Cisne é capaz de receber imagens, câmeras de alta resolução e FLIR. Por conta de operações de GLL, novamente um empreendedorismo, aí uma iniciativa, algo novo, né? Nós fizemos mais um downsizing dessa versão daqui para cá e agora para um smartphone. E nós temos então nossos fuzileiros navais capazes de ser um elemento integrante do projeto piloto do Cisgás. Então os senhores vejam, com um custo muito baixo, a gente tem um elemento de infantaria, fuzileiro naval, atuando em GLO, né, utilizando esse nosso equipamento. É claro, então, que dados obtidos pelo fuzileiro naval podem parar no meio da esquadra, eles podem ir para uma lancha, o dado da lancha pode ir para o fuzileiro naval. Então, nós temos um grande sistema de guerra, entre aspas, sentado em rede, um sistema de comando e controle. E nós podemos ter instalações em outros sites, nós podemos ter distritos navais com esses concentradores. Excelente. Podemos fazer isso tudo. Mas e agora? O país investiu recursos financeiros, tempo, confiança e recursos humanos na Marinha. Nós demos destinação a esses recursos, obtivemos esses outros produtos. Agora, o Instituto é uma instituição de pesquisa. Não faz parte da nossa missão fabricar, produzir de forma seriada. Por outro lado, também, tudo aquilo que nos é concedido por conta de fazermos pesquisa e desenvolvimento, não pode e não deve ser usado para ser fabricação seriada. Correto? A mesma coisa a manutenção. Cada equipamento desse aí que nós fazemos o deployment, nós colocamos disponível para a Marinha, ele tem que ser mantido. Um dia ele queima. Esse é o linguajar comum, né? O celular queimou, pifou, falhou, aí tem que ser substituído. E é o tipo da coisa que depois que alguém se acostuma, ela quer usar. Ela não consegue ficar sem. Excelente, fizemos isso tudo e agora? Agora nós precisamos de parceiros para fabricar, comercializar, treinar, continuar a dar destinação a todo aquele conhecimento que foi obtido e resultou em produtos. Se nós pararmos do jeito que nós estamos ali, não está bom. O bom seria o seguinte, seria pegar esse produto, esse resultado de P&D, que foi obtido com recursos da República, e dar continuidade a isso, né? Colocar no mercado, deixar para as nossas empresas, né? Para eles darem prosseguimento. Não, agora eu quero fabricar. E como é que a gente faz isso? Instrumentos legais. Por incrível que pareça, a Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, continua sendo a semente. Olha que coisa curiosa. Essa lei, ela visa nós, República, a Federação, o município, o Estado, comprarmos alguma coisa. O que eu estou fazendo ali, o que eu quero fazer, dá para alguém fabricar e comprar? Não. Inclusive, é muito complicado, ou foi muito complicado, tratar com os advogados da Marinha, os advogados do Estado, que na verdade são a consultoria jurídica da União, a Advocacia Geral da União, né, fazê-los entender esse processo, porque naturalmente
nós compramos, nós contratamos algo. Esse outro caminho que nós queremos fazer, né? Eu quero fazer um negócio ao contrário. Eu quero alugar para alguém o conhecimento que eu obtive. Então, isso foi uma tratativa difícil de ser levada, mas foi bem sucedida. Essa lei, ela estabelece normas gerais para licitações e contratos administrativos. Eu vou colocar aqui alguns artigos, a intenção não é cansar, mas é apenas dar o ponto de entrada para aqueles que quiserem algum dia traçar esse caminho novamente. O artigo 2º, obras, serviços, inclusive publicidade, compra, alienação, serão necessariamente precedidas de licitação. Parágrafo único, contrato é tudo. Qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da administração e particulares em que haja acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas. Ou seja, eu, como ICT pública, eu não posso assinar nenhum documento que ele, de alguma forma, não seja baseado nessa lei, que ele não seja submetido à consultoria jurídica da União para prévia aprovação, nos termos do artigo 38, parágrafo único. E aí vem o porquê que tem que licitar, né? Garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, proposta mais vantajosa, promoção do desenvolvimento nacional sustentável, julgada de forma isenta, etc, etc. Tá? Então, são artigos importantes dessa lei. Todavia, artigo 24, é dispensável de licitação, parágrafo 25, na contratação realizada por ICT ou por agência para o licenciamento de direito de uso ou de exploração de criação protegida. Ou seja, quando eu for formular um instrumento jurídico para que eu possa tratar aquele produto que eu obtive, eu posso usar esse artigo e esse parágrafo. O procedimento de licitação é iniciado com a abertura de processo, ou seja, existe toda uma forma para se fazer isso aí. E todas essas minutas, né, eles têm que ser previamente examinados e aprovados por assessoria jurídica da administração. Então, necessariamente isso tem que ser feito. Não existe qualquer tipo de contrato que não siga essa norma. E não existe contrato verbal, exceto aqueles de compra de muito pequena monta, né? Passar de viatura oficial num pedágio e pagar o pedágio. Esse é o único contrato verbal, coisas desse tipo, né? Permitidos. Houve outras leis que dispõem sobre o estímulo de desenvolvimento científico, a pesquisa científica, tecnológica e inovação. E aqui se diz, se faculta a ICT celebrar contrato de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso, de exploração e criação por ela desenvolvida isoladamente ou por meio de parceria. Ou seja, é possível fazer isso aí, está escrito na lei. Esse decreto, chamado de marco legal, bastante recente, ele flexibiliza ou permite mais ainda. Ele passa a regulamentar artigos de leis que tratam sobre o assunto, algumas bem antigas, não estão listadas aqui, tá? E ele diz que pode ser celebrado esse contrato de transferência de tecnologia. A realização de licitação realizada por ICT ou agência para a transferência de tecnologia e licenciamento de direito de uso é dispensável, ou seja, pode-se fazer um TJDL. Quando não houver exclusividade, ou seja, eu obtive uma tecnologia ou um produto e eu simplesmente quero anunciar no site do IPQM que eu quero que alguém fabrique aquilo. O processo é mais simplificado ainda, porque qualquer um pode bater na porta do instituto e dizer, olha, eu quero fabricar esse seu produto. Aí ele vai assinar um contrato de confidencialidade, vai assinar um contrato ali de fidelidade, né, coisa que o vale, e vai ser bem sucedido nesse processo. Vamos agora ao mecanismo de licenciamento tecnológico. Pesquisa e desenvolvimento, P&D, ciência e tecnologia. Essa parte fica com a ICT e é nela que tem maior risco. Pesquisa e desenvolvimento tem risco porque ela pode dar em nada, ela pode resultar em fracasso. Isso é um risco. Para quem investir e não obter resultado não é bom. Então essa parte fica com a ICT. Obtido o sucesso na pesquisa
e desenvolvimento passa-se por projeto de engenharia, ou seja, como é que eu vou fabricar, como é que eu vou fazer uma produção seriada, como é que eu vou tornar previsível, como é que eu vou manter essa minha ciência, né, esse produto aí da minha atividade de P&D. Isso é engenharia. E ela termina numa documentação de fabricação. Aquele folheto que diz como é que eu monto, quais são as partes componentes, como é que eu junto, como é que eu testo e como é que eu uso aquilo ali. Até aqui, ICT, nesse caso PQM. A partir daí, a formulação do instrumento jurídico, utilizando aquelas informações que eu apresentei anteriormente. Nesse momento, assinado o contrato, parte-se para a fabricação. Aqui nós já podemos ter uma empresa privada, uma startup, né? Alguém que queira fabricar, ele assina um documento. Ele comercializa, ele vai ganhar para instalar e manter, ele pode fornecer treinamento. E para fechar isso tudo, é o que interessa, aí se faz o círculo virtuoso. O que nós temos? Né? Nós temos o pagamento de royalties. Nesse mesmo contrato, nesse mesmo ajuste, se estabelece o percentual sobre o valor da venda que tem que ser revertido para ICT. E isso faz com que nós possamos ser autossustentáveis, nós possamos financiar a nossa existência, água, luz e esgoto, e investir em novos projetos. Bom, eu termino assim esses comentários finais e conclusão. Na verdade, eu dimensionei a apresentação para cerca de 20 minutos. Fui um pouquinho mais lento aqui para ser mais objetivo. Como o tema é um painel, eu entendi que haveria um debate. Então, no fundo, a minha intenção foi apresentar pontos importantes para que as pessoas tivessem dúvidas, né? E pudessem fazer os seus questionamentos, né? Contestar os meus aspectos também. Bom, chefe, termina a apresentação.